fato, Agostinho escreveu muitas coisas controversas, especialmente as suas ideias relacionadas à predestinação, da qual João Calvino aproveitou-se para compor a heresia que chamamos de calvinismo. Mas Agostinho escreveu que até ressurreição de mortos, como resultado de oração, era notado em seus dias quando ele era bispo na África. Outra figura da qual a Igreja Católica se apropriou, e por isso nós nem para ele olhamos, é Francisco de Assis, que os católicos tratam por santo, mas que foi contrário e resistente ao papismo, à corrupção eclesiástica na Igreja Católica e à idolatria. Este homem escreveu que o seu ministério era repleto de eventos de milagres. Trago aos meus irmãos agora uma figura já do século XVI. Todos a conhecemos, Martinho Lutero. Queridos irmãos, é mais fácil provar que Lutero foi batizado com o Espírito Santo do que dizer que ele não era, porque eu quero ver alguém ter a coragem que esse homem teve sem ser batizado com o Espírito Santo. E há registros históricos de que ele falava em línguas estranhas. Avançando do século XVI ao XVIII, depararemos-nos com John Wesley, o pai do metodismo, que foi batizado com o Espírito Santo quando, em uma reunião na universidade em que ministrava, os jovens reuniram-se para estudar a carta de Paulo aos Romanos, e Wesley recebeu o Espírito Santo quando se estava lendo um comentário de Lutero à relação da carta de Paulo aos Romanos. Aí, por fim, entramos no século XIX, quando William Seymour e Charles Fox Parham, heróis do Pentecoste, que conhecemos também, chamaram seus alunos e convocaram-nos a que estudassem Atos 2 e clamassem pedindo por aquilo para saber se Deus lhes responderia, e o resto é história, nós estamos aqui. Sendo assim, queridos irmãos, antes de seguirmos a Bíblia, fiz questão de passar pela história para mostrar aos meus irmãos isto, que se há um movimento na igreja histórica, esse movimento não é pentecostal, é antipentecostal, porque a igreja de Atos 2 até hoje sempre foi pentecostal. Não houve momento em que o Espírito Santo deixou de batizar. Não houve instante em que alguém clamou pelo Espírito e não recebeu. Não houve momento em que Deus se recusou a derramar do seu poder sobre a igreja. É por isso que nós cantamos: louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar com línguas estranhas. Nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Não houve momento, não houve dia, nem segundo que fosse, em que alguém pedisse a promessa e Deus retivesse o poder. Quem pedir, quem crer, receberá a unção e o poder que o Senhor Deus tem para dar. Não é só aos mais altos obreiros, é para todo crente. Não é só para o graduado, é para todo servo do Senhor. Não é só para o dirigente de congregação, é para todo aquele que se chama pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Este poder é nosso, esta unção é da igreja, o Espírito Santo é para você, o falar em línguas é para agora, e o Consolador está aqui. Então fale com ele, fale por ele, fale em línguas estranhas nesta escola, aprenda este idioma que ninguém te pode ensinar, mas o Espírito Santo coloca nos teus lábios agora. Voltamos para nós mesmos e nós dizemos não apenas que somos o movimento pentecostal, mas outra vez eu quero dizer, nenhum problema com esse nome, deixa o nome aí, ele é bonitinho, mas que os meus irmãos entendam o que ele significa. Voltamos-nos para nós e criamos para nós um gueto, enfiamos-nos nesse gueto e agora estamos dentro dele. A coisa mais errada que fizemos foi começar a propalar por aí que nós temos
uma teologia pentecostal. Sabe o que aconteceu quando isso aconteceu, irmãos? Nós saímos da Bíblia e fomos parar na prateleira. Eu estava em uma livraria algum tempo atrás e vi um livro cujo nome era Teologia Pentecostal. Olhei para o livro do lado e o seu título era Escatologia Pentecostal. Olhei para outro e o seu título era Soteriologia do Espírito. E para um quarto livro, cujo título era Hermenêutica Pentecostal. Quando eu vi tudo aquilo, eu pus-me a lembrar-me das escolas bíblicas de obreiro, das quais participei quando eu era criança, porque o meu pai ia e eu ia junto. Ele ia pregar, estava agarrado com ele, não saía de perto. Participando dessas escolas bíblicas, eu me lembro que os pregadores, quando iam ao microfone, davam-nos estudos de escatologia bíblica. Davam-nos estudos da doutrina da salvação. Aleluia. De uma hora para outra, criamos um gueto e dissemos: ora, se há teologia reformada, se há teologia histórica, se há teologia congregacional, se há uma teologia luterana, vamos criar uma teologia pentecostal para nós também. Queridos irmãos, nós nunca precisamos desse gueto, porque a nossa teologia sempre foi bíblica. Sempre foi. Eu me lembro de haver estado na mais requintada escola do mundo. Eu tinha 12 anos de idade e o meu sábio professor na escola dominical apontou para mim e para os meus colegas adolescentes e dizem: alegrem-se porque vocês congregam na igreja de teologia mais correta que existe, porque a nossa teologia é bíblica. Eu tinha 12 anos e eu entendi o que aquele homem quis dizer. Nunca mais eu me esqueci dessa frase. Mas agora vem os sábios, os eruditos, os diplomados, aqueles com seus títulos, que trazem os seus canudos, esfregam nas nossas caras e dizem: ora, vocês são teologia pentecostal. Não sou gueto, sou igreja. Eu não sou gueto, eu sou corpo místico do Senhor. A minha teologia é bíblica. Eu ensino o que está na Bíblia. Se os reformados querem uma Bíblia à parte para eles, problema deles. Se outras denominações querem dar aos seus ensinos nomes próprios, que deem. Eu ensino a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura divinamente e vai levar a sua igreja para o céu. Em Atos, no capítulo 1, há pelo menos 4 fundamentos que devem ser considerados por nós como valores pentecostais. Eu peço aos meus irmãos que acompanhem esta leitura.